Preste atenção nessas colocações do professor Roque sobre a estratégia americana em relação ao Brasil. Isso é importante. A América Latina está no centro da estratégia nacional americana. E o Brasil é o segundo maior país das Américas. E é a única outra potencial potência das Américas. O Brasil tem capacidade para ser um player global e nós estamos colocados num continente que os Estados Unidos, que é a maior potência, diz que é o lugar mais importante do mundo. Além disso, nós temos uma relação de extrema dependência e proximidade com a China. Fora isso, nós temos uma capacidade agrícola incomparável, nós temos a capacidade energética limpa incomparável, ativos ambientais incomparáveis e a segunda maior reserva de terras raras do mundo. Ou seja, o Brasil sai, ou o contexto que o Brasil está inserido, sai de um contexto de terceira divisão e vira um contexto de primeira divisão. O que nós, Brasil e brasileiros, vamos fazer com isso, aí é uma outra história. Mas, se há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, o Paquistão, a Índia eram extremamente relevantes, o Brasil ganha um status de importância do nível deles há 10 anos atrás. Por que eles eram importantes, o Paquistão e a Índia? Porque tinha o Afeganistão, né? A ameaça do mundo, o problema do século XXI começa com a Al-Qaeda. A Al-Qaeda está no Afeganistão. Os Estados Unidos está fazendo uma intervenção no Afeganistão. O vizinho do Afeganistão é o Paquistão. Quem controla e faz pressão no Paquistão é a Índia. A Índia tem fronteira com a China. Então, esses países ganham importância. Pela primeira vez, o Brasil está no centro do tabuleiro. Como que o Brasil vai conduzir isso? Aí depende de nós, mas existe uma oportunidade para o Brasil ser muito relevante. Primeiro, trazendo os Estados Unidos para perto, para contrapor e reequilibrar as forças em relação à China. Porque nós somos totalmente dependentes e vulneráveis à China hoje. Então nós temos que começar a se afastar um pouco da China e falar, a gente tem opção. E a gente tem outro aqui dentro. Não dá para eu ser só fechado com você, China. Isso não é romper com a China. É melhor para o interesse brasileiro não ter todos os ovos numa cesta só. E, já que os Estados Unidos está tão interessado nas Américas, já que os Estados Unidos está tão interessado em coisas tão críticas que o Brasil tem, vamos abrir as portas para os Estados Unidos e falar, vem. E aí a gente fica numa posição de barganha melhor com a China. Isso vai ajudar a gente começar a falar para a China, China, desculpa, não dá, não quero brigar com você. Tá tudo lindo, vamos continuar ganhando dinheiro. Mas, politicamente, às vezes eu vou discordar e eu vou precisar discordar. E veja, o cenário mudou também para mim, né? Eu não dependo só de você agora. E aí o Brasil fica num lugar muito confortável. Se ele é tão estratégico para as duas superpotências, o Brasil que é a gostosa da jogada. É isso. Né? Mas óbvio que você tem que saber ser esta pessoa, né? Estar nesse lugar. A sua capacidade de sedução e de jogo tem que ser muito, muito elevada. E o Brasil tem que ter essa visão. E você diria que a gente tá num caminho de saber jogar com isso? Não muito? Não, sério. Bom, a gente tem... Deve haver alguma mudança pro ano que vem, porque a gente tem eleições esse ano. Ou não. Se o Lula ganhar, não tem mudança, tudo continua do mesmo jeito. Nem acho que a visão ideológica do Lula permite que ele faça. Pessoal, Roque como presidente. Esse era um cara que eu queria ver presidente, porque o cara é muito bom, ele é muito inteligente e ele é um cara que realmente consegue olhar as coisas e analisar com muita pouca ideologia. Pelo menos a maior parte dos vídeos que eu vejo, ele vê com muita pouca ideologia, tanto que ele criticava muito o Trump, mas quando o Trump fez essas jogadas muito inteligentes, ele elogiou, ele fez, e você percebe que normalmente quem critica permanece sempre criticando e quem elogia sempre permanece elogiando, independente da ação do cara. Eu, por exemplo, tento fazer a mesma coisa aqui. Eu critiquei o Trump no momento que ele retirou a Magnitsky, mas elogiei quando ele fez a Venezuela. Cada ato uma análise, a gente tem que avaliar os fatos. Agora vamos pro Irã, meus queridos. Os Estados Unidos, fontes europeias estão dizendo que os Estados Unidos vão atacar nas próximas 24 horas. Esse post foi feito a mais ou menos 18h28 do dia 14. Ou seja, foi feito há umas 2 horas e pouca. Tem pouco tempo, mas eu tinha lido essa notícia por outra fonte bem mais cedo, tipo umas 10, umas meio-dia já tava essa notícia rolando. Então deve ser nas próximas horas. E amigos, temos que ter fé, né? A gente tem que ter fé que algo vai acontecer. E o mundo está pegando fogo. A Alemanha envia soldados à Groenlândia após declaração de Trump. Meus queridos, a gente está vendo as coisas cada vez piorarem mais. Agora tem mais alguns comentários do Roque, agora focando mais no ponto do Irã. Presta atenção no que ele vai falar aqui. A situação no Irã é cada dia mais grave. O número de manifestantes mortos não para de crescer, e isso não é novidade, porque ao longo do século XXI, nos últimos 20 anos,
várias manifestações ocorreram e todas foram reprimidas com mortes massivas da população civil. Isso não é novidade, mas é curioso dentro do contexto de como o mundo discute o que acontece, ou uma grande parte das pessoas discute o que está acontecendo no mundo, na geopolítica, de uma forma bastante, para dizer o mínimo, curiosa, né? Para não usar outros adjetivos mais claros ou precisos, talvez, sobre o que realmente seja esse comportamento, porque essa discussão sobre a captura do Maduro era uma violação ao direito internacional tão grave, tão perversa, uma demonstração que os Estados Unidos rasgou e destruiu o direito internacional, e naquele momento ninguém levou em consideração os 26 anos de violações do direito internacional por parte do regime venezuelano, a gente se depara com uma situação ainda mais grave no Irã. São 47 anos de violação do direito internacional por parte do regime teocrático, né, dos ayatollahs iranianos. E o nível de atrocidades que o Irã comete tem uma escala talvez única no planeta. Uma população de mais de 90 milhões de pessoas, certamente é a população do mundo mais isolada, a maior população mais isolada, mais reprimida e agredida de muitas formas, dado que talvez só a Coreia do Norte seja tão isolada hoje quanto o Irã. Mas um ponto chama muita atenção, porque nós não temos a gritaria, a defesa, o choque, o inconformismo máximo com as violações do direito internacional e direitos humanos por parte do Irã. Sabiam que o Irã ele apedreja mulheres por adultério e elas são executadas sendo apedrejadas, e elas são enterradas com os braços presos para que elas não possam colocar as mãos para proteger o seu rosto. Só pra ver se você entende, apedrejada, tipo jogar pedra. A mulher tá enterrada com o braço pra baixo, recebendo pedra na cara. É assim que as pessoas são executadas. Se entenderam? Vocês conseguiram compreender isso? Que insanidade é isso? Os homens são enterrados na cintura e aí eles têm as mãos livres. Aí eles são apedrejados até o falecimento com as mãos livres, mas eles continuam sendo executados apedrejados. Esse regime é o regime que está violando direitos humanos e direitos internacionais há 47 anos. E aí, se algo acontecer que viole o direito internacional para proteger esses ditadores, aí todo mundo vai ficar mal. A situação... Entendeu o nível? Entendeu? Porque eu falei que aquela galera da Paulista que tava defendendo a ditadura seria executada lá por esse tipo de coisa. Pô, uma galera que parece homossexual, assim, cara, lá é executado. Com pedrada, com paulada, nem sei como que é executado homossexual, cada um tem uma forma diferente. Adultério, tu viu como que é? É na pedrada, amigo, é na pedrada. Eu tô rindo, mas, tipo assim, é um negócio, tipo assim, é muito fora da casinha pra mim, é muito fora da casinha. Beleza, isso é importante, a gente sempre conscientizar a população de quão louco é quem defende a ditadura do Irã. Isso é insanidade, é ignorância, a sua extrema potência. E lembre que para esse vídeo alcançar mais brasileiros, você precisa curtir o vídeo e se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima.